Tenho aqui ao meu lado o companheiro Paulo Barella, que é membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas. Barella, boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. É prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E, Barella, vamos começar conversando sobre a reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados aprovou essa reforma em julho e, recentemente, no começo do mês, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado também aprovou esse texto. Segundo a presidência do Senado, até o dia 15 de outubro, o plenário da Casa deve votar os 2 turnos dessa PEC. PEC porque é uma proposta de emenda à Constituição. Barella, eu te pergunto, essa luta contra a reforma, ela acabou? Ela tem o que se ainda mobilizar? Qual é a posição da CSP com Lutas em relação a essa luta? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores do programa Em Movimento. Quero agradecer o convite feito pelo Rodrigo e também pela direção dos sindicatos metalúrgicos aqui de São José. Importante entidade de defesa dos trabalhadores. Para nós, da CSP com Lutas, Rodrigo, de maneira nenhuma, essa reforma, digamos assim, o processo de luta contra essa reforma acabou. Nós entendemos que há 2 turnos a serem votados ainda na Câmara, no Senado, e há muitas contradições, inclusive, no Parlamento, no Senado, em relação ao conjunto da votação dessa reforma. Só que existe um outro problema que está colocado ainda nessa parte da votação no Senado, que tem a ver com a inclusão dos estados e municípios. Em geral, as reformas que mexem com a estrutura da Constituição, elas são feitas em nível da União, nível federal, e depois tem as constituições estaduais e municipais que precisam se adaptar. Aqui estão tentando inovar, ou seja, que o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional de uma forma geral, já estenda para municípios e para estados essa reforma e todos os seus ataques. Então, nós achamos que há muita possibilidade de luta e há disposição, inclusive, dos trabalhadores para fazer esse enfrentamento. Nós vivemos nesse ano uma greve geral extremamente importante no dia 14 de junho, que paralisou esse país. E, portanto, isso foi uma demonstração da capacidade de luta e de resistência da classe trabalhadora no nosso país. Nesse sentido, nós continuamos dizendo para as centrais, continuamos conversando com as centrais, com os movimentos de uma forma geral, colocando que há possibilidade de continuar com processos de luta. A central, a CSP com Lutas, tem estado na vanguarda desse processo. Nós entendemos que é possível, sim, é possível organizar os trabalhadores, é possível construir lutas. Estamos vivendo agora, por exemplo, mobilizações dos estudantes. Importantes mobilizações dos estudantes que ocupam as ruas do Brasil e que agora determinaram, inclusive, que vão fazer uma greve geral contra, evidentemente, os ataques que estão sendo feitos ao setor de educação no nosso país. Mas também se coloca aí o problema relacionado à falta de expectativa de futuro para a juventude no Brasil com essa reforma. Então, há possibilidade de fazer isso. O setor da educação, de uma forma geral, professores tanto do setor universitário quanto do setor da educação básica estão propondo uma greve de 48 horas para 2 e 3 de outubro próximo. Isso significa que há movimentos importantes e que, portanto, a classe pode responder. Então, para nós, a toalha não foi jogada. Nós temos possibilidade, sim, de reverter. Ou se não conseguirmos reverter, construir um processo que desgaste muito o Congresso, que desgaste muitos políticos, desgaste muito o governo Bolsonaro. Então, a tarefa que está colocada para nós e a exigência que se faz é que as centrais e as organizações da classe continuem resistindo contra a reforma e organizem mobilizações. E, Barella, ao que me parece, durante essas mobilizações, você até mencionou uma greve geral que foi bastante exitosa, algumas centrais optaram pelo caminho da negociação, né, ao invés de levarem as bases para a luta. Você acha que isso foi um erro? Rodrigo, isso foi um erro, digamos assim, um erro tácito que não educa a classe do ponto de vista da resistência. Porque a reforma, tanto a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, quanto a reforma da Previdência agora, ela só tem um objetivo, a retirada de direitos
para minimizar os efeitos de uma crise econômica que vive mundialmente o capital, e portanto que bate firme aqui no Brasil, com a exploração ainda maior da classe trabalhadora. Então não há o que negociar em projetos que só têm o objetivo de retirada de direitos. Então a nossa política tem sido dizer não à reforma de conjunto, não à reforma globalmente, porque ela não tem absolutamente nenhum item que nós possamos dizer, não, esse aqui dá para negociar, dá para melhorar aqui, melhorar ali, não, porque só tem um objetivo, retirada de direitos. Então isso foi um erro inclusive que não educa a classe e que não traz a firmeza da classe nessas direções a ponto de retomarem lutas, embora tenha disposição de lutas. Essa é a nossa contradição, que as direções que nós temos hoje não respondem à capacidade dos trabalhadores de lutar, ao fato dos trabalhadores, apesar de a maioria ter eleito Bolsonaro, hoje questiona a política de Bolsonaro e que se dispõe a lutar. Mas, evidentemente, isso causa confusão, causa transtorno do ponto de vista de organização da luta. Então foi um erro, nós temos dito isso claramente, tanto para a Central Única dos Trabalhadores, como para a CTB, quanto para a Força Sindical, quanto para as outras organizações, não há nada o que negociar nessas reformas. O que nós precisamos é organizar os trabalhadores e conscientizá-los para enfrentar, para derrubar de conjunto esse projeto. E Barela, na sua avaliação, quais são os maiores ataques contidos nessa reforma? Eu te diria o seguinte, Rodrigo, os dois pilares aí tem a ver com a idade mínima para aposentadoria, né, que vai para 65 anos e 62 mulheres, homens 65, mulheres 62, e o tempo de serviço, que passa a ser de 40 anos, se você quiser ter um benefício na aposentadoria, que seria o benefício integral, mas integral que a gente fala é entre aspas, porque tem uma outra metodologia que é imposta aí, que é a mudança de cálculo da aposentadoria, que até então, até a legislação atual, eram considerados os 60 maiores salários, como média, os 60 maiores salários na vida do trabalhador. Agora vai considerar todo o período de trabalho dele, ou seja, desde que ele entrou no mercado de trabalho até completar a idade e ter o tempo de contribuição para receber o salário. Vai fazer a média disso. Isso vai jogar para uma perda hoje na ordem de 30% do que se recebe. Não é 30% do salário da ativa. Ele vai chegar à situação de que na aposentadoria, ainda que ele cumpra 65 anos de idade e 40 de contribuição, mais ou menos a 50%, 55% do salário que ele recebe na ativa. Então isso é um crime violento. Esse é um dos... Eu diria o seguinte, esses são os elementos mais importantes, mas que também se agrega aí a penalização às mulheres, porque as mulheres cumprem com um papel na sociedade, inclusive na sociedade burguesa, de uma superexploração que é feita, porque ela tem, em geral, dupla, tripla, às vezes quádrupla jornada de trabalho, e por conta disso que a Constituição historicamente tem garantido à mulher 5 anos a menos de tempo de contribuição e de idade, justamente como uma compensação por essa situação que vive a mulher na sociedade capitalista. Eles agora estão eliminando isso. Então quem sofre, inclusive, quem vai sofrer o principal ataque aí, mais profundamente, são exatamente as mulheres. E eu diria, combinado com isso, colocando num patamar, a juventude, porque fica sem perspectiva de aposentadoria. A juventude que entra no mercado de trabalho hoje, primeiro que os empresários, em geral, não recolhem regularmente as contribuições. Você leva, muitas vezes, 10 anos, 12 anos, 15 anos sem ter contribuição. Então, quando você chega a 65 anos de idade, você não vai ter 40 de contribuição. Então, a juventude está predestinada a não se aposentar. Essa geração que aí está predestinada a não se aposentar. E aqueles que vão se aposentar, que estão em outras gerações, e pode chegar aos 65 anos e os 40, vai ser esse cálculo que eu estou te falando de chegar aí a receber 50%, 55% do que tem na ativa hoje. Perfeito. Estamos com Paulo Barela, que é dirigente nacional da CSP com Luta, Central Sindical e Popular.
Agora são 18h37. Você pode participar enviando a sua pergunta aqui no campo de comentários. Varela, agora um assunto quente, que é essa greve nacional dos trabalhadores dos Correios. É o segundo dia de mobilização. Já vejo aqui nos sites que a greve já paralisa serviços como o Sedex 10 e outros de encomenda rápida. Como você avalia, Varela, essa mobilização nos Correios? Então, parte dessa primeira da fala inicial tinha a ver com isso, de demonstrar que a classe trabalhadora se movimenta, está com disposição de luta. E os trabalhadores do Correios, eles são um exemplo vivo disso nessa greve que estão fazendo. Eu diria que pela primeira vez em 10 anos, todas as unidades de Correios entram em greve conjuntamente, no mesmo dia. Que, em geral, as greves, como em todo e qualquer segmento da classe trabalhadora, um setor entra, depois o outro vai entrando e assim vai indo e tal. Dessa vez, como o nível de ataque é tão violento e o principal elemento aí, o elemento político, inclusive, que é se colocar contra a privatização do Correios, é de tal forma grave que os trabalhadores de Correios compreenderam esse processo e estão realizando uma greve, nos últimos 10 anos, a greve mais forte da categoria. O Correios é uma instituição patrimônio não só do Estado brasileiro, mas dos brasileiros de uma forma geral. Assim como embora não controlada por nós, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né? São estruturas que são controladas pelo Estado, não estão a serviço da classe trabalhadora, mas que são instituições que servem aos trabalhadores, que servem, de uma forma geral, à população, sem que a iniciativa privada, sem que os grandes tubarões dessas áreas façam uma superexploração. Se privatizar Correios, assim como se privatizar Petrobras, que já está no processo de privatização, ou o Banco do Brasil, Caixa Econômica, significa você ter tarifas muito maiores. Significa transferir dinheiro do bolso do trabalhador para aumentar ainda mais o lucro daquele que vai gerir esse negócio. Então os trabalhadores do Correios compreenderam esse processo. O que resta para nós, inclusive a CSP com Lutas, nós temos uma representação bastante grande na base nossa de trabalhadores do Correios, cercar de toda a solidariedade, mais que isso. Chamar nesse momento as centrais sindicais, o movimento de uma forma geral, mas também os trabalhadores aí e as organizações de bancários, de petroleiros e tal, para se somar a esse processo, que vai se combinar no próximo período aí com essa luta importante da educação, dos professores, dos educadores no nosso país. Então, um marco importantíssimo essa greve. Perfeito. E voltando a falar dos ataques do governo Bolsonaro aos direitos dos trabalhadores. Já são várias investidas contra os direitos e o Palácio do Planalto insiste em dizer que quer mais. Varela, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ele acabou com o Ministério do Trabalho, ele está impondo essa reforma da Previdência, o governo, está reduzindo as NRs, que é as normas regulamentadoras que versam sobre a saúde e segurança dos trabalhadores, tentou impor o trabalho aos domingos, sem horas extras, só para citar algumas medidas aí desse governo. Mas, enfim, parece que ele quer mais. Inclusive, isso é sempre dito pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e outros agentes do governo. E hoje se fala numa nova reforma trabalhista e numa reforma sindical. Como você vê, Barela, essa escalada contra os direitos e, afinal, aonde eles querem chegar? É importante, Rodrigo, que a gente registre que houve no Senado foi retirado o problema a cada 4 domingos ter um domingo livre. Uhum. Mas, no entanto, permaneceu no projeto que os bancos, por exemplo, podem abrir nos sábados. A categoria tinha isso como uma vitória de mais de 40 anos, que os bancos não funcionam no sábado. Uhum. Então, isso, por exemplo, agora, se aprovado de conjunto e tal, significa que os bancos podem abrir nos sábados, embora tenha recuado em relação aos 4 domingos, sendo um de descanso. Mas os elementos que estão colocados aí de ataques têm a ver com a política desse governo. É um governo de ultradireita, um governo
que tem um viés autoritário, muito fortemente autoritário, e ultra neoliberal. Quem está à frente da política econômica é um cara chamado Paulo Guedes, que nos anos 70 foi membro daqueles que ficou vulgarmente chamados de Chicago Boys, que era a turma de Chicago, da Universidade de Chicago, os economistas de Chicago, que elaboraram um plano para o mundo ultra neoliberal de superexploração da classe trabalhadora. Ou seja, tudo tem que ser vendido, tudo tem que ser privado, o Estado não tem que intervir em absolutamente nada. É essa política que tenta aplicar. E por isso a tentativa de mudanças, e as mudanças estão ocorrendo tanto do ponto de vista das leis trabalhistas, quanto do ponto de vista da redução, por exemplo, de recursos para a saúde, para a educação no nosso país, e ataque às organizações sindicais. Porque, ora, é evidente, se eu quero aplicar um projeto duro como esse, em que eu quero privatizar tudo, que eu quero tirar direitos, significa enfraquecer as organizações que resistem, que são organizações representativas da classe. Então, há uma política, por exemplo, de uma reforma sindical que diga que pode liberar completamente a organização de sindicatos, seja por empresa, ou talvez até mais que por empresa, 2, 3 ou mais por empresa. É uma liberalidade que, na verdade, quer fragmentar o movimento, quer fragmentar as organizações, enfraquecendo-as para poder impor esse projeto ultra-neoliberal de superexploração. Nós, da CSP com Lutas, nunca fomos a favor da unicidade sindical. Vamos explicar o que é isso, né? A unicidade sindical digamos assim, a unidade de organização de um sindicato, que no caso brasileiro, você não pode ter um sindicato da mesma categoria numa área mínima do município. Então, por exemplo, sindicato dos bancários de Porto Alegre, digamos. Sim. Não pode haver outro sindicato de bancários em Porto Alegre. Uhum. Só pode haver esse, certo? Mas, com essa legislação, com essa proposta que o governo está apresentando, você pode ter 3, 4 sindicatos de bancários em Porto Alegre. Você pode ter um sindicato só do Banco do Brasil. Percebe? Mas nós não defendemos a unicidade sindical dessa forma, como está colocada, mesmo hoje na legislação, porque nós entendemos que o Estado não tem que intervir, ele não tem que se meter na organização sindical. Isso é autodeterminação dos trabalhadores. Se os trabalhadores decidirem que na unidade municipal tem que ter 3 sindicatos, isso é uma tarefa deles. Eles têm que decidir isso. Não porque o Estado determina. Então nós somos contra a unicidade sindical, somos a favor da unidade sindical, ou seja, da unidade do conjunto dos trabalhadores, da unificação cada vez maior, para que eles possam responder aos ataques que sofrem cotidianamente pelo sistema capitalista, de maneira a garantir seus direitos. Mas isso é uma autodeterminação dos trabalhadores, não pode ser uma imposição do Estado. Assim como nós somos contra, e fomos contra o imposto sindical, né? E sempre fomos contra, a CSP com Lutas sempre foi contra o imposto sindical, porque nós achamos que o autofinanciamento das entidades também é um problema de independência de classe. Então não pode ser o Estado que imponha que todo trabalhador vai ter um dia de salário consignado para pagamento dos sindicatos ou das centrais sindicais. Nós achamos que isso está errado, o Estado não tem que determinar isso. O trabalhador tem que reconhecer a necessidade de sua organização, filiar-se a ela e contribuir voluntariamente para ela. E é isso que nós defendemos. No entanto, quando foi apresentada a reforma trabalhista, nós nos colocamos contrária a ela. Assim como agora. Mesmo que eles acabem com a unicidade, na verdade, isso é um submarino dentre um monte de outras coisas que vão ser colocadas, que vai fragmentar as organizações, que vai na linha da destruição. Então nós já nos colocamos, desde já, contra essa reforma, essa futura reforma trabalhista que Bolsonaro e os ultra-neoliberais estão querendo aplicar no nosso país. Então, nós somos pela liberdade sindical, sim, mas a liberdade sindical com unidade do conjunto da classe. E que ela determine como se organiza. Quem tem que definir a forma organizativa não é o Estado.
O Estado não tem que se meter nisso, quem tem que definir isso são os trabalhadores. Nós estamos falando sobre novas investidas do governo contra os direitos. Inclusive, essa nova proposição de uma nova reforma trabalhista e sindical, como o Varela mencionou, que deve pretender fragmentar, dividir os trabalhadores para que se imponha essa série de ataques que estão sendo aí planejados. E também é bom dizer, Varela, recordar que uma MP do governo, uma medida provisória, tentou também asfixiar financeiramente os sindicatos, alterando, proibindo a cobrança, como é feita há décadas, que é por desconto em folha. E o governo, como você mencionava, ele quis interferir na relação capital-trabalho para proibir que fosse feito o desconto em folha e só permitir que fosse isso por boleto. Mais um exemplo 873, né? Mas essa MP ela acabou caducando, ela tem um prazo de validade no Congresso e acabou perdendo efeito. Mas o governo parece que quer voltar à tona. É isso, são estratégias para acabar mas, Rodrigo, cercando... apesar da 873 não ter sido efetivada, porque inclusive houve uma política por parte do Rodrigo Maia, nas disputas superestruturais, não que ele esteja do nosso lado, para que ela caducasse, enquanto ela durou, aqueles efeitos vigoraram. E muitas das entidades, por deixar de recolher durante 2 meses a contribuição, ficaram asfixiadas financeiramente e até hoje não se recuperaram. Porque você imagina 2 arrecadações mensais que não são consignadas, quais as consequências que trazem. Então, mesmo que ela tenha caducado e que tenha voltado ao sistema de desconto em folha, como era e que é hoje, as consequências dela permaneceram. É importante que você nos acompanhe, perceba que é isso. Uma MP, uma medida provisória, quando o presidente da República ele a edita, ela tem efeito imediato. E ela tem aquela validade, assim que ele já edita, ela tem efeito imediato, vira lei. Mas aí o Congresso tem um prazo para apreciá-la e confirmá-la ou não. No caso, o Congresso não confirmou, mas como você bem mencionou, durante esse período ela trouxe efeitos aí... Ela trouxe efeitos aí dramáticos para muitas entidades sindicais no país. Agora um pouco sobre a economia do país, que patina, o desemprego que não recua e esse governo completamente perdido. E Varela, nessa semana nós assistimos mais um bate-cabeça. O governo admitiu que estudava a volta da CPMF. Palavras do próprio Bolsonaro, que admitiu que poderia admitir a volta da CPMF. Depois, o governo esmiuçou a proposta, que seria aí uma alíquota de 0,4% para os saques. Imagina então que você saque no caixa R$100, então 40 centavos seriam aí para o governo com essa nova CPMF. O governo esmiuçou isso e depois o presidente acabou demitindo o Marco Cintra, que é um dos entusiastas dessa volta da CPMF, e aí ele desdisse ele mesmo, né? O presidente, ele falou, depois voltou atrás e disse que não vai ter nenhuma CPMF. E agora, André, tem uma matéria aí da Folha de São Paulo que saiu hoje nos jornais que menciona justamente isso, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele vai insistir na criação do tributo, da CPMF, apesar das resistências. Varela, eu pergunto, é um governo que vai e volta, que tem um bate-cabeça, é um governo de improvisos, não é mesmo? De fato, o governo Bolsonaro é um governo completamente improvisado. Eu diria mais, fazendo uma análise política das eleições de 2018, digamos que Bolsonaro não era nem a quinta opção dos setores ricos, da classe dominante no nosso país. Centralmente, aqueles que comandam o capital no nosso país, que comandam a política econômica, a política no país e tal, queriam que o Alckmin fosse o presidente. Só que Alckmin não decolou, né? E não decolou outros segmentos, inclusive setores mais reformistas, como Ciro Gomes e outros candidatos. O que acabou decolando foi Bolsonaro, que por uma via completamente fora do controle da burguesia, acabou ganhando a eleição. Só que há uma unidade ampla
dos setores burgueses, dos empresários, dos banqueiros, do agronegócio, do latifúndio, de todos esses segmentos da superestrutura do capital, em unidade com o Bolsonaro, para que ele aplique as políticas. Eles não têm acordo com a metodologia, com esse ranço autoritário do Bolsonaro, essa coisa da apologia à ditadura militar, ao enaltecimento de figuras tristes e no cenário político do Brasil, como o general Ustra, né? Eles não têm acordo com isso, porque tem um aspecto da democracia do próprio sistema burguês. Mas, no que tange os aspectos da economia, há um acordo. Eles estiveram favoráveis à votação da reforma da Previdência. Tanto que a reforma da Previdência foi votada no Congresso com uma votação recorde, né? E eles têm acordo agora com isso que a gente chamou na medida provisória no PL 881, que é o que nós particularmente chamamos de pente fino na reforma trabalhista de 2017, que aprofundou a reforma trabalhista. Eles tiveram acordo. E eles têm acordo numa reforma sindical. E eles têm acordo na redução de gastos para a saúde e para a educação. Eles não têm acordo com a metodologia, porque também desequilibra as relações sociais no país, desequilibra a estabilidade no país, essa figura nefasta que é o Bolsonaro. Agora, é um governo que tem idas e vindas. Tem que recuar, porque como ele não está calçado numa construção de um programa que teve amplo acordo, construído em conjunto com o setor da burguesia, ele apresenta e depois tem que recuar para chegar e fazer algum tipo de negociação. O presidente do Congresso, ou o presidente da Câmara, nesse caso, o Maia, ele cumpre com um papel, o Rodrigo Maia, hoje extremamente importante, que é de estabilizar essas relações e garantir que esses projetos sejam votados lá. Apesar da forma atônita, estapafúrdia com que Bolsonaro encaminha as coisas e mesmo seu ministro Paulo Guedes encaminha, né? Mas o objetivo deles, evidentemente, é aplicar essas medidas de uma forma geral, penalizando os trabalhadores. E as contradições de Bolsonaro são grandes. Outrora, Bolsonaro, enquanto deputado, enquanto parlamentar, se colocava frontalmente contra a CPMF. Tem vídeos espalhados nas redes sociais aí que mostram a declaração dele contra a CPMF, dizendo que isso é um absurdo, é mais imposto, penaliza a população, os mais pobres, não sei o que e tal. O argumento dele era esse quando era deputado. E antes mesmo das eleições, ele utilizava isso como argumento, que no governo dele não ia fazer. A reforma da Previdência era outra coisa. Eles colocou frontalmente a reforma quando a reforma estava sendo discutida no período do governo do Michel Temer. Colocou frontalmente. O que ele faz? O primeiro movimento dele é a reforma da Previdência. Então, é um governo com contradições, mas compreendamos o seguinte, é um governo que está a serviço desse estado de exploração da burguesia e que tenta aplicar as políticas em que suas maiorias são apoiadas pelos os grandes conglomerados burgueses no nosso país, aqueles setores dominantes, os ricos, os poderosos que controlam o nosso país. Perfeito. Nós estamos com Paulo Barella, que é dirigente nacional da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular. Barella, entidades importantes e analistas observam uma crescente ameaça às liberdades democráticas no país, em que, como você bem mencionava, o presidente defende abertamente a ditadura e o golpe de 64. Faz reverência a torturadores e persegue sistematicamente a imprensa, a universidade e os defensores das pautas dos direitos humanos. Mas agora, vamos ver a frase do filho do presidente, que é o Carlos Bolsonaro, que rendeu tanta polêmica essa semana. Aí, ó, esse é o Carlos Bolsonaro, que ele é tido aí como o mentor do pai, do presidente, nas redes sociais, e ele tuitou o seguinte texto. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer?
Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Varela, essa frase causou um alvoroço, uma polêmica muito grande, inclusive você agora fez essa leitura importante que para essas figuras que se contrapõem a essas falas tresloucadas de membros do governo, eles também asseguram, né, que essas pautas econômicas prosperem. Mas sobre essa frase do Carluxo, do Carlos Bolsonaro, você acha que existe um risco no país de voltarmos àquele período das trevas, de restrição à liberdade democrática? Você acha que isso pode acabar ocorrendo no país? Primeiro, Rodrigo, eu queria só registrar assim, um nível de hipocrisia dessa fala do Carluxo aí. Porque ele diz assim, os mesmos que nos dominaram continuam nos dominando. Mas eles, o pai dele, que é o presidente da República, e toda a família dele, são apologistas da política dos Estados Unidos, que é quem controla a economia mundial e que é digamos assim, a face mais concreta do imperialismo no mundo. Aqueles que exploram, aqueles que matam, aqueles que fazem guerras. Tá aí os exemplos, a guerra do Afeganistão, a guerra contra o Iraque, né? Enfim, esse tipo de governo, né, que controla a economia e que controla a política mundial, que desenvolve-se há pelo menos algumas centenas de anos, e eles reivindicam isso. Como é que é voltar, entende? Bom, essa é uma manifestação de quem só encontra uma saída para resolver para resolver sua política, para tentar impor a sua política, que é através da força. Não estranha que o Carlos Bolsonaro fale isso, Eduardo Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro, que é o vereador, né, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não estranha, porque eles são apologistas do general Ustra, eles são apologistas da ditadura militar. Ele depois disse que não falou nada disso, que interpretaram mal e que inclusive são canalhas que interpretaram e tal. Não, ele está expondo. O que é mais importante, assim, o que mais salta aos olhos com essa gente, é que eles não se escondem. Eles não conseguem se esconder, eles falam claramente o que eles pensam. Então, mas isso não significa que nós estamos caminhando para um processo de regime de exceção no Brasil. Se a gente analisar pela posição do Bolsonaro, pela posição dos seus filhos, ou até de segmentos que os circulam, né? Há um segmento na sociedade, inclusive, bastante reacionário, no qual ele, inclusive, se ancora, né? Poderia, de fato, haver uma ditadura. O problema é que a fase que nós vivemos no capitalismo aqui no Brasil não permite que esse tipo de ação se desenvolva. Embora que também nós não possamos descartar ela completamente. Então nós temos que ficar atento, porque esse tipo de manifestação, se não é dada atenção, se esse tipo de manifestação não é rechaçada, não é repudiada, a sociedade não se coloca em resposta imediata, isso pode crescer. Então, eu não estou vendo nesse momento que o processo seja de ir para um processo de exceção. Mas não que esse governo não queira. Ele não consegue reunir as condições para fazê-lo. Então nós temos que, primeiro, derrotar Bolsonaro. Nós temos que derrotar essa estrutura. Para mais do que as ações que a classe desenvolvem, no sentido de defender seus interesses contra os ataques que o ultra-neoliberal governo Bolsonaro aplica, é lutar contra o próprio governo Bolsonaro. Porque é um problema de democracia. Não é possível que se sustente um país dirigido por um clã familiar de ultradireita como é o que nós estamos vivendo hoje. Agora, eu não acho que nós estamos às vésperas de um processo de retomada da ditadura e tal, enfim. Existe sim um governo ultradireita, um governo extremamente autoritário, um governo homofóbico, um governo machista, um governo xenófobo, tudo que você pode colocar de adjetivo ruim para esse governo você pode colocar, mas
Não se trata de que amanhã nós vamos poder entrar num processo de ditadura no país. Agora, nas pautas que nós desenvolvemos da classe trabalhadora, tem que entrar, sim, o tema da defesa das liberdades democráticas. Porque há muito ataque às comunidades indígenas, aos quilombolas, há incentivo ao desmatamento, à destruição do meio ambiente, e tudo isso significa, o ataque ao ativismo, tudo isso significa ataque às liberdades democráticas. Então, nós temos que colocar isso também na nossa pauta, tem que ser parte da nossa pauta cotidiana do movimento da classe trabalhadora no nosso país. Perfeito. Ô Barela, nós estamos já passando das 19 horas, daqui a pouco nós vamos encaminhar para o encerramento do nosso programa, mas eu não poderia deixar de mencionar aqui um importante evento da CSP com Lutas, que é o 4º Congresso Nacional da Central, que ocorre de 3 a 6 de outubro. Te pergunto, você que também deve estar envolvido nessa organização, como que estão esses preparativos, qual que é a expectativa para esse congresso e qual que é a importância dele? Ainda sobre o tema anterior, desculpa, Rodrigo. Claro, perfeito. É preciso registrar que nessa semana, aliás, na semana passada, a diplomacia brasileira do governo Bolsonaro esteve na ONU. E o representante brasileiro negou-se a admitir que houve uma ditadura militar no Brasil nos anos 70, durante 60 e 70. Recusou-se. Isso é mais um elemento da política desse governo, do perfil desse governo autoritário. Tem essa declaração do Carluxo, mas tem também isso, que ele colocou. Disse, não, isso aí nós estamos revendo. Aliás, na ONU, o governo tem feito aí parceria com as maiores ditaduras do mundo, inclusive a Arábia Saudita, fazendo aí, cerrando fileiras aí com justamente essas... e se fala tanto, né, da Venezuela, né, não é para defender a Venezuela, pelo contrário, também é um regime complicado e que tem os seus ataques à democracia, mas evidentemente que é uma fala que esse governo tem feito e um posicionamento na ONU que é alinhando-se com esses regimes, né? Bem lembrado, bem lembrado. Bom, sobre o Congresso, não sei se os telespectadores sabem exatamente o que é a CSP com Lutas, né? Que é uma central sindical e popular que organiza tanto os trabalhadores que estão na base dos sindicatos, nas categorias organizadas, quanto do movimento popular que luta por moradia, aqueles que lutam por reforma agrária, que lutam por melhores condições de produzir no campo, quanto aqueles segmentos que lutam contra essas políticas discriminatórias do governo Bolsonaro, por exemplo, como as mulheres, os negros, os LGBTs, os indígenas, os quilombolas, enfim, né? A central e os estudantes, a juventude, porque nós também entendemos que a classe trabalhadora tem que disputar a consciência dos jovens para buscar construir uma alternativa de sociedade diferente. Então, a central sindical é isso, ela é uma novidade no Brasil, que existe há 14 anos. Uma boa novidade, digamos assim, né? E nós vamos realizar agora em Vinhedo, nos dias 3, 4, 5 e 6 do mês de outubro, um congresso que é o 4º congresso da CSP com Lutas. A perspectiva que nós temos é reunir algo em torno de 2.000 ou 2.100 pessoas nesse congresso, como delegados, observadores, convidados, enfim. Registramos, inclusive, que as movimentações que têm sido feitas em fóruns e eventos das entidades sindicais têm tido muita dificuldade de colocar um número grande de pessoas e de militantes, né, daqueles que estão atuando para mudar a coisa, mudar a vida. E nós vamos conseguir fazer isso. Toda a perspectiva nossa aponta para isso. Nós vamos ter, além dessas 2.000 e poucas pessoas, elas vão representar algo em torno de 400 entidades. Sejam entidades sindicais, sejam entidades do campo, sejam entidades do movimento popular ou entidades de luta contra a opressão e movimentos estudantis. O centro do debate no nosso congresso é a luta contra o governo Bolsonaro e seus ataques. Como organizar a luta do governo contra o governo, unificando o conjunto da classe. Porque nós também não somos, digamos assim, autoproclamatórios ou achamos que é só nós que resolvemos. Nós vamos fazer um encontro em que nós vamos
tentar aprofundar ainda mais a busca da unidade com o conjunto das outras entidades, das organizações sindicais, das centrais sindicais, dos sindicatos, dos movimentos de uma forma geral, para poder fazer uma luta concreta e com consequência contra o governo Bolsonaro. Reafirmar o caráter da nossa central, que é esse caráter sindical e popular, que envolve todos os segmentos. Nós queremos organizar e estamos organizando a classe onde a classe está. Não é só nos sindicatos que a classe está. A classe está num movimento comunitário, num bairro. A classe está entre os estudantes pobres, que são filhos de operários. A classe está nos sindicatos. A classe está em todo lugar. Então nós temos que organizar de acordo com a própria localização da classe. Mas para além disso, Rodrigo e telespectadores, nós queremos avançar nesse congresso na busca de uma alternativa estratégica para a sociedade que nós vivemos. Não basta nós organizarmos os trabalhadores para dizer que tem que ter suas organizações independentes frente a governos e patrões, autônomos em relação aos partidos, e na busca de suas reivindicações e na defesa de seus direitos. Nós precisamos avançar num debate que tem a ver com o próprio debate que o Bolsonaro coloca no cotidiano, que é o debate ideológico. Ele fala do comunismo, ele fala do socialismo e ele defende essa sociedade que está aí, que explora todo mundo. Nós queremos fazer essa discussão. É essa sociedade que o Bolsonaro defende, que é a sociedade que nós queremos para a nossa classe? Estrategicamente é isso? Ou nós precisamos construir uma alternativa em que a riqueza produzida nesse país pelos trabalhadores sejam apropriadas por eles próprios e que eles dividam da sua melhor forma? Nós queremos discutir, sim. Nós queremos entrar no debate ideológico, sim. Nós queremos construir essa estratégia. Nós queremos pensar num outro tipo de país. Nós queremos pensar num país em que os trabalhadores, que são os que produzem riqueza, tomem a autoridade de conduzir as suas próprias vidas e conduzir o seu próprio Estado. Então, o debate no Congresso, do ponto de vista estratégico, está colocado, sim, a questão do socialismo. Está, sim, colocado a questão do poder. E nós queremos fazer essa discussão e dizer que nós queremos buscar uma outra alternativa. Para além de organizar os trabalhadores para lutarem contra os ataques que sofrem e por suas reivindicações ou por melhorias, nós queremos discutir o próprio Estado, nós queremos discutir o próprio poder e a estratégia de poder no nosso país. Nós queremos fazer esse debate com todos. Correto. Então, dia 3 de outubro começa então esse congresso e nesse dia nós teremos uma edição especial do programa Em Movimento diretamente de Vinhedo. Chegamos ao fim do nosso programa, Varela. Queria te agradecer pela sua participação e deixar para você o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. Rodrigo, agradeço muito o convite, eu repito aqui, e eu peço inclusive desculpas porque eu fui convidado já várias vezes aqui, né? Vocês me prestigiaram nesse aspecto, na central de uma forma geral, porque eu sou o representante dela. E sempre os compromissos têm evitado que eu possa estar aqui. No entanto, eu tenho que agradecer, e agradecer aos telespectadores, inclusive, por estarem ouvindo a gente aqui. Esperamos que tenha ajudado a compreender a nossa visão sobre a situação política no país hoje, o que é a nossa central, o que nós propomos com o Congresso, e agradecer especialmente ao sindicato, à direção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica aqui de São José dos Campos, que é um orgulho os ter como base da nossa central. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Varela. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Queria, como de costume, agradecer a sua participação e audiência. Da mesma forma, agradecer a nossa equipe de produção, Lucas Martins, Gabriela Fani e André Barbosa, o Andrezão. Eu sou Rodrigo Correia e nos vemos na próxima quinta, às 18 horas, em mais uma edição do programa Em Movimento. Até lá!